Sejam todos muito bem-vindos. Na aula de hoje eu quero recordar aquilo que falamos a respeito da hermenêutica. Inicialmente nós vimos que os componentes do texto bíblico, nós estamos falando sobre o autor, sobre o receptor original e sobre o intérprete. São três, por assim dizer, os componentes do texto. Aqueles que estão envolvidos no processo ou de escrita ou de interpretação, ou mesmo de aplicação do texto. Com relação ao autor, é importante lembrarmos que trata-se de um homem, trata-se de uma pessoa. Assim, nós chamamos Deus de inspirador, de revelador do texto. Mas o autor é um homem. Trata-se, portanto, de uma pessoa que acolhe esta revelação de Deus e coloca essa revelação em códigos humanos, com a finalidade de que esse código, de que essa escrita, de que esse texto, de que este gênero literário seja perfeitamente compreendido por alguém a quem ele remete este texto, ou aquele que vai interpretar esse texto. Então temos na figura do autor aquele que é o emissor, aquele que emite esta mensagem por meio de uma capacidade, de um texto, por meio de um gênero literário, por meio de um código escrito. Este autor, portanto, ele coloca em linguagem humana uma revelação que recebeu da parte de Deus. Temos aqui, então, a participação humana no processo da revelação e da escrita do texto. A razão, ela não acessa o texto, ela não chega a Deus ou à revelação de Deus. É Deus quem chega a nós pela revelação. No entanto, o papel da razão é colocar este conteúdo de revelação em linguagem humana compreensível ao seu leitor original. Então, este autor nós chamamos de emissor, de remetente, de autor mesmo, aquele que tem a escrita, o domínio da escrita, para que possa, assim, traduzir em linguagens humanas capazes de serem compreendidas a mensagem que recebeu de Deus. Assim, o texto não é a revelação. A revelação é o ato de Deus revelar-se. O texto é o resultado desta revelação em termos humanos. Então perceba, este é o papel do autor. O papel do autor é colocar em linguagem humana da melhor forma possível uma mensagem que ele recebeu de Deus. É óbvio que isto implica em dizer que este autor seria alguém que quanto maior tivesse em termos de vocabulário, em termos de conhecimento, em termos de capacidade de escrita, melhor seria. Mais claro seria o texto. Mais clara seria a mensagem. Aí nós entendemos porque Deus chama o apóstolo Paulo, alguém que Deus preparou desde a sua infância, ou como o próprio Paulo diz, desde o ventre da sua mãe, para que fosse apóstolo aos gentios, porque Paulo de fato tinha uma grande capacidade, um grande conteúdo de conhecimento, e ele seria a pessoa mais indicada para, pela sua razão, pela sua capacidade, expor a revelação de Deus em linguagem humana. O segundo elemento é o próprio intérprete original, é o receptor. Então, de um lado nós temos o emissor, de outro lado temos o receptor. Alguém que emite, alguém que recebe. A função do receptor é interpretar perfeitamente a mensagem do texto que reflete o pensamento do autor. Portanto, aquele receptor original não poderia acrescentar ou tirar nada desta mensagem, uma vez que a intenção do receptor era compreender o pensamento do autor que está no texto. E o texto reflete o pensamento do autor e este ato revelacional de Deus. E no último momento nós temos o intérprete atual, que somos nós. Nós, portanto, temos a missão
de conseguir entrar no mundo, neste ambiente cultural, para compreendermos este texto que está circunscrito num contexto. Então, o que nós temos que nos liga ao autor é o texto. Agora veja, se o intérprete ele quer dar sentido ao texto a partir dele mesmo, nós temos o método alegórico. Se o intérprete quer dar sentido ao texto a partir somente do texto, sem abordar o contexto, nós temos uma linha extremamente perigosa, que é o literalismo, que é a literalidade. Este é a pior maneira de você interpretar um texto, desconsiderar o seu contexto, desconsiderando o seu ambiente. Portanto, a melhor maneira que o intérprete tem, o intérprete contemporâneo, que somos nós, de interpretarmos esta revelação que Deus deu ao homem, é a partir do autor original. É o que estava na mente do autor humano ao escrever o texto. Portanto, esta mensagem está no texto, porque o texto reflete o pensamento do autor. O centro é o pensamento deste autor. Eu não estou interessado, então, no texto em si, no texto, mas em todo o ambiente cultural formativo deste texto. Até mesmo no ambiente psicológico do autor, que escreve o texto. No ambiente social do autor, que escreve o texto. No ambiente geográfico, no ambiente teológico deste autor. Portanto, a primeira consciência que nós vimos na aula passada é aquilo que chamamos de círculo hermenêutico. O autor, Deus como um inspirador, o autor humano, o texto, o intérprete original e o intérprete atual. Dentro disso, o autor humano e o intérprete original estão no mesmo contexto, no mesmo ambiente, falam a mesma língua, estão na mesma sociedade, têm a mesma teologia, se comunicam perfeitamente. O desafio é o intérprete que está fora deste ambiente comum, agora interpretar o pensamento de um autor que está revelado por meio de um texto. E esse pensamento revela aquilo que Deus, o grande inspirador e o grande revelador, falou àquele homem. Essa noção chamamos, mais uma vez, de círculo hermenêutico. Essa primeira consciência que nós precisamos ter na disciplina de hermenêutica. Bons estudos e até a próxima aula.